Vamos lá, fechamento de segunda-feira. Eu estou com o Rodrigo Moliterno. O dia foi corrido, a gente normalmente grava esse vídeo na parte da manhã, mas muitos acontecimentos, começando pela ata do Copom, que não trouxe grandes novidades em relação ao comunicado da semana passada, quando eles cortaram a Selic para 3,75. A gente vê que o Banco Central está parcimonioso, ele está enxergando uma taxa de juros estrutural mais alta no médio e longo prazo, provavelmente por conta da política fiscal agora mais proativa e também das reformas que vão ser postergadas por conta do coronavírus. Então, eles comentaram que um corte maior que 50 pontos eles estavam enxergando como contraproducente nesse momento. Então, não fazia sentido, mas mesmo assim o mercado está trabalhando com um novo corte dos juros. Acredita que o Banco Central vai precisar intensificar aí esse ciclo de afrouxamento monetário via Selic. Lógico que na manhã de segunda-feira ele anunciou um pacote para amparar o sistema bancário, com liberação de compulsório, cerca de 68 bilhões, né, Molita? Também anunciou medidas para debêntures, porque a gente sabe que, diferente do Fed, que consegue fazer a compra direto das empresas, né, dessas dívidas, o Banco Central aqui não tem essa bolsa, então ele também ofereceu um amparo aí para o mercado de crédito privado. E uma série de medidas aí ele anunciou na manhã de segunda-feira para tentar amparar essa liquidez do sistema bancário e assim também o sistema bancário amparar melhor as empresas. Só que, pelo lado da demanda, a gente entende que necessariamente o Banco Central em algum momento vai ter que cortar os juros para dar esse estímulo aí via demanda do consumidor. Então, a gente tem essa repercussão no mercado no dia de hoje. A gente também tem o Federal Reserve na manhã de segunda-feira que fez uma nova injeção de liquidez. Então, no mundo macro, é isso que a gente vem acompanhando. Também esse vai e vem do pacote do Donald Trump, o pacote de 1,4 trilhão de dólares. A gente sabe que tem um conflito de interesses, enfim, de setores que, enfim, querem se beneficiar mais com essa liberação de liquidez. Então, a gente tem esse pacote rodando no Congresso, né, Molita? Provavelmente ele será aprovado, mas, enfim, a gente está monitorando a situação e isso está deixando o mercado bem estressado, né? Exatamente. Daí, puxando o gancho aí para o mercado, como ele se comportou hoje, em cima do que você disse, né, Camila? Todas essas medidas anunciadas tanto pelo nosso BC quanto essa posição do Fed lá fora, esse desencontro um pouco também de informação do Fed lá de fora, algumas desencontros também de informações nossas aqui, prevaleceram aí a incerteza ainda no mercado e colaborou para a gente ter mais um dia aí negativo na Bolsa, mais um dia de estresse, né? A Bolsa chegou a negociar com 6 e pouquinho de queda, acabou fechando com 5,22 de queda. É mais uma queda que acumula aí na Bolsa, já estamos no ano a Bolsa aí caindo 45% e só no mês 38%. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 23. Exatamente. Então, esse cenário de incerteza ainda está muito forte nos mercados. Juntando a isso a incerteza de quanto tempo as cidades vão permanecer fechadas, o comércio vai ficar fechado, a economia vai deixar de rodar. Então, ainda tem essa incerteza muito grande, ninguém sabe qual que é o real impacto. Então, cada hora que algum analista vem com alguma análise falando o impacto é X, é Y. É preliminar, gente, é prematuro. Foi bom que você comentou isso, porque é prematura essa questão do exatamente, tempo. todo mundo fica muito nervoso, né? Não dá, ainda a gente tem muito poucos dados para poder efetivamente falar o impacto no setor X é um, no Y é outro. Acho que primeiro porque a gente depende mensurar, né, cara? A gente depende muito de uma variável que é o tempo. Então, a gente não tem ainda a noção da extensão dessa crise no momento. Então, a gente não sabe o tempo. Por enquanto, a gente acredita que serão 15 dias contando a partir de terça-feira, dia 24. A gente não tem noção da extensão do período da quarentena. Exatamente. Fazer alguma estimação. De repente, pode ser que o período seja menor, se a gente chegar na tal da curva, né, de achatamento. Então, assim, tudo depende de uma variável que está fora do nosso controle, que é o tempo, né?
E também da variável de descobrir alguma vacina, alguma droga, algum remédio que estanque o coronavírus. Se isso acontecer amanhã, é muito provável que a gente tenha uma reviravolta gigantesca em todos os mercados. Enquanto isso não tem, a gente fica com essa incerteza. A única coisa que a gente continua apostando é que esse movimento não é para sempre, tá? Acho que a gente continua levando os nossos clientes a informação, falando para eles terem cautela e se posicionar em empresas sólidas, empresas que tenham caixa, que consigam passar por esse período de crise sem necessariamente se descapitalizar ou buscar dívidas caras. Então, a gente sabe que, de repente, nesse momento, dá para começar a montar um portfólio, sim, com empresas sólidas e montando devagar, mas tendo um horizonte de longo prazo. E, como você mesmo disse, a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai perdurar. Então, vamos continuar com a sensatez e calmaria que na hora de tomar uma decisão. Exatamente, acho que a gente tem, eu vou repetir novamente, é um pouco do que a gente já comentou nas últimas semanas, surgem oportunidades, a gente não sabe dizer se a gente já chegou no fundo do poço, a única coisa que a gente consegue enxergar um pouco é que no médio prazo, provavelmente, o preço de muitas empresas estará no patamar mais elevado por conta da robustez do contexto da empresa. Então, como o Moli Terno comentou, tem empresas que vão conseguir passar numa situação um pouco melhor por essa pandemia. E quando a gente traz isso para a economia real, a gente está falando dessas empresas que são maiores, que são listadas em bolsas. Por que que tem um temor com a atividade econômica gigantesco? Porque a gente sabe que as pequenas e médias empresas, muitas, inclusive, não vão sobreviver, infelizmente. Esse período de quarentena acaba minando, principalmente também o setor de serviços, aquele trabalhador que é informal, o trabalhador autônomo. Então, assim, infelizmente, a gente não vai conseguir sair sem nenhum arranhão desse período. Quando a gente vê essas revisões baixistas de atividade econômica, provavelmente a chance de um PIB de 2% reduziu muito, a gente está mais entre 0% e 1%. Também, enfim, contração não é descartada em 2020, a gente vai ter que entender como que vai ser aí esse processo ao longo do primeiro semestre. A única coisa que a gente entende é que o primeiro trimestre provavelmente a gente vai ver uma contração e no segundo provavelmente também são grandes as chances de uma contração. Agora, tudo depende do tempo. Então, assim, muita volatilidade nos próximos dias. A gente está iniciando esse período de quarentena do Brasil. Infelizmente, o fluxo de notícias negativo ele é forte, né? E quando, enfim, a situação normaliza, tomara que esse fluxo de notícias positivas também seja na mesma intensidade. Também na mesma intensidade. Para contribuir para a recuperação. A gente sabe que isso não acontece, mas, enfim, é se preparar para a volatilidade. E porque a gente está começando a experimentar essa quarentena. Eu acho que é isso. Você tem alguma observação final, Molita? Não, eu acho que é isso mesmo. E continuar acompanhando o noticiário, o mercado, sem entrar em pânico e tentando fazer os mínimos de movimento possível. Quando fizer, analisar bem para que não seja feito nada assim de sopetão, para não acabar fazendo coisas erradas de movimentação. Evitar empolgação, né? Nesse momento, a gente sabe que a gente traz, né? Lógico, uma visão otimista de que sim, existem oportunidades, mas evitar também essa empolgação. Por isso que também existe o papel do assessor nesse momento. Acho que o assessor é muito bem-vindo, né? Consegue fazer a gente tomar decisões pensadas, né, Molita? Sem Exatamente. se levar... Todos nós da Veda, apesar de estar trabalhando remotamente, em home office, cada um num canto, mas todo mundo com sistemas ligados, acompanhando tudo o que está acontecendo para manter informado todos os nossos clientes. É isso, pessoal. Boa semana aí e vamos esperar essa volatilidade e encarar isso da melhor maneira possível. Boa noite. Boa noite.